O título da palestra é GeoFly Planner e os plugins da GeoOne, soluções livres para planejamento avançado de voo com drones no QGIS. Seja bem-vindo, Leandro França. E vamos começar aqui falando um pouco de um trabalho que para mim é uma diversão, né? Trabalhar com drone. A gente tem esse privilégio e a gente vai falar sobre o plugin que nós desenvolvemos, que é um plugin voltado para o desenvolvimento de plano de voo para drone, certo? Então, eu sou o professor Leandro França e a gente vai falar sobre o plugin GeoFly Planner. E aí eu vou fazer uma breve apresentação minha, tá? Eu sou dos mais novos aí que está chegando aí na área digital, né, sobre o QGIS aí na comunidade, tá? E meu histórico vem da formação militar. Sou ex-capitão do Exército, né? Me formei na Academia Militar das Agulhas Negras, também me formei no Instituto Militar de Engenharia, tá? E aí tem algumas fotos, algumas lembranças aqui dessa trajetória que me trouxe várias experiências, principalmente experiências de campo, de atividades utilizando dados cartográficos. Então, meu primeiro contato com a cartografia foi nas Forças Armadas. E aí segui minha trajetória acadêmica, né? Me formei no IME, fiz Ciências Sem Fronteiras, tá? Lá nos Estados Unidos, e lá me tornei fã do ArcGIS na época, né? Que era o que a gente aprendia, tá? Então era defensor do ArcGIS, mas com o tempo eu tive que me adaptar ao QGIS, né? Então eu não era o fã do QGIS. E depois me apaixonei, né? Comecei a desenvolver, eu vi que faltavam muitas ferramentas, muitas funcionalidades lá no início, né? E o ArcGIS já tinha tudo pronto, mas eu vi a possibilidade de trazer algumas dessas soluções para a atividade que eu desenvolvia, né? Cartografia, lá na época no Serviço Geográfico. Me formei em Ciências Geodésicas, Tecnologia de Geoinformação, tá? Hoje sou doutorando em Engenharia Civil, né? Como foi apresentado já, né? Concluindo, se Deus quiser, ano que vem, doutorado, graças a Deus. E aí a gente começou a trabalhar com conteúdos, né? Em 2019, para cá, eu comecei a compartilhar, né? Gostei da filosofia do QGIS, de abrir o código, de compartilhar as ideias, de ter uma comunidade, de ajudar, né? Então, comecei a compartilhar conteúdos. Hoje a gente tem uma metodologia bem bacana sobre plantas e memoriais fictivos, né? Desenvolvemos alguns plugins, o LFTools foi o primeiro, depois veio o GeoIncra, GeoCar, e esse agora de plano de voo, tá? E aí eu sou mentor justamente desse grupo aí que traz o QGIS para uma área que é a topografia, tá? Que é para o mapeamento com drone. Então a gente está trazendo o QGIS justamente para atingir esse público. E hoje, minha vocação sempre foi professor, né? Antes do Exército, eu já dava aula de reforço e pude concretizar aí recentemente me tornar professor do Instituto Federal da Paraíba, tá? Então o meu dom, né? Minha vocação é ser professor, embora ter passado bastante tempo aí no Exército, hoje eu dou aula de geoprocessamento no IFPB. Tá, mas vamos lá para o objetivo aqui da nossa apresentação, que é falar sobre o plugin GeoFly Planner. Tá? A gente vai apresentar algumas aplicações desse plugin, tá? A utilização dele no QGIS e demonstrar realmente como foi, né? Será que deu certo? Então a gente validou todas essas soluções em campo, né? Que foi construído no QGIS, desenvolvido pela gente. A gente vai falar um pouco do histórico também aqui do plugin, tá bom? Então, a gente vai mostrar aqui resultados. E, assim, fazendo um resumo do que a gente vai apresentar, tá? Para atingir esse objetivo, a gente vai falar um pouquinho sobre a GeoOne, a gente vai falar sobre o histórico do plugin GeoFly Planner, né? De onde surgiu a ideia, né? Quem desenvolveu, tá? Porque eu acredito aqui que boa parte já teve contato com drone, né? Já voa o drone, ou tem interesse. Se está aqui nessa feira, tá? Com certeza tem interesse no drone, das possibilidades, das aplicações, querem tirar dúvidas, querem ver o que está no mercado. Tá? Então a gente vai falar sobre o GeoFly Planner, os conceitos são inerentes ao plano de voo, os tipos de plano de voo que o nosso plugin possibilita,
E a gente vai mostrar aqui um guia passo a passo, rapidinho, tá? Para vocês verem como é o roteiro ali para você fazer o plano de voo e executar no campo. E alguns resultados, né? Então, eu gravei algumas coisas legais em campo e vou compartilhar com vocês, tá? Seja do voo horizontal, vertical de fachada, voo circular em torno de um objeto, tá? E no finalzinho vai ter um quiz aí. Vocês vão me perguntar, mas eu vou perguntar a vocês antes, né? Para ver se vocês aprenderam aí o que foi passado, né? Professor é assim. Sobre a GeoOne. A GeoOne, provavelmente alguém já teve contato em algum artigo do blog, tá? A nossa pegada é mais voltada para a topografia, para a agrimensura, para o cadastro, para o georreferenciamento. Então vocês vão encontrar muita coisa legal lá no nosso blog, temas relacionados justamente à montagem dessa base cartográfica que muitos municípios não têm. Aí a gente vai trazendo essas experiências, às vezes criticando um pouco, né? Nossa parte como pesquisador, né? Como professor, faz parte a gente buscar, né, os furos e trazer e apresentar também, né? Ter essa liberdade de ter o senso crítico em alguns aspectos, tá? E no YouTube, como eu falei, eu sou recente, né? Recente assim, 3 anos, né? A gente tem um canal bem legal no YouTube, compartilhando essas soluções com os plugins que nós desenvolvemos, com outros plugins também. E o Instagram também, tá? Tem aquelas dicas rápidas, né? As Reels, carrossel, tal, tudo que a gente monta de forma didática, que eu uso lá com meus alunos, também fica aberto para toda a comunidade. Bom, então tá aí, @geoleandrofranca, tá? Para quem não conhece, fica a dica aí para acompanhar esse material, tá? E agora falar um pouco do histórico do GeoFlight Planner, tá? Quem desenvolveu o plugin foi o professor Casaroli. A gente estava com a ideia, né, de desenvolver um curso de Python que fosse voltado para as necessidades da topografia. O professor Casaroli aí foi professor de topografia praticamente a vida toda, tá? Então ele tem uma experiência absurda no desenvolvimento, né, porque ele programava em VBA, depois foi para o Python, tá? E a experiência de topografia, tá? E a ideia foi montar um curso de Python voltado para essa finalidade. E ele me perguntou, Leandro, eu estou precisando de ideias para que eu possa aplicar no curso. Aí eu disse, professor, tem uma ideia, é fazer o plano de voo diretamente no QGIS. Isso aí a gente faz, tem outros software, tem os aplicativos online, mas tem alguns tipos de plano de voo que são pagos. E o senhor pode desenvolver. Dei a ideia, o desafio, tá? E ele começou, dentro da gravação do próprio curso, mostrar que dava para fazer. E conseguiu, né? No curso, se vocês assistiram o curso de Python, vão ver que ele conseguiu desenvolver toda a lógica, todos os algoritmos, mostra desde o básico, né, até o avançado, como criar um script que faz o plano de voo, tá? Sendo que a ideia foi tão boa que a gente viu a possibilidade de compartilhar com todo mundo, toda a comunidade, colocar lá no repositório oficial do QGIS, tá? E aí a gente compartilhou agora em janeiro, no início do ano, o plugin Plano de Voo. Então vocês vão ver que é um plugin bastante recente, é o plugin mais novato aí que nós temos, tá? E nós inauguramos com uma live lá no canal, que deu uma galera. Foi mais de 100 pessoas assistindo lá nessa live. E foi bacana porque é um tema que abrange não só a área de cartografia, né, mas muita gente tem interesse, parte ambiental, mineração. Todo mundo está utilizando hoje o drone de alguma forma, tá? Muita gente usa só para foto, ou para filmagem. E pode ganhar muito mais no momento que você gera produtos georreferenciados, você calcula o volume, calcula a área, então você está agregando muito mais valor ao produto que você está trabalhando. Então, e hoje? Mês passado a gente lançou mais uma ferramenta. Por quê? O que acontece? A gente lança a ferramenta e a gente escuta o feedback do pessoal. E uma das demandas que surgiram foram os drones que têm a telinha, o RC2, que precisava se carregar esse plano num formato que não era o formato que a gente usava. E aí a gente adaptou e conseguiu agora atender drones com essa tela integrada também. Você pode carregar e a gente vai falar um pouquinho sobre isso aí mais na frente. E aí, se você escrever lá no QGIS, né, lá em complementos,
pesquisar por GeoFlight ou só GeoOne, vocês vão encontrar, tá? É esse plugin, GeoFlight Planner. Tem aqui o desenho. Aqui o desenho aqui do drone. Vocês vão encontrar com facilidade lá no repositório oficial do QGIS, tá bom? Esse plugin, hoje, ele executa o voo horizontal, acompanhando o relevo, né, o Terrain Following. Nós temos o voo vertical, que tira as fotografias da fachada, tá? E o voo circular orbital, bastante utilizado para inspeção, né, de objetos. Então ele consegue criar aquele modelo 3D, tá? Então, vou falar sobre eles ali mais para frente, mas qual a ideia, né? A ideia do GeoFlight Planner é ser versátil, atingir vários plugins, vários drones, vários tipos de drones, tá? E permitir um planejamento diferenciado, planejamento diferenciado, mas bastante preciso, tá? O que é que o plugin faz? Ele gera um arquivo CSV que é compatível com o LIT, dentre os aplicativos, o que possibilitava personalizar, né, o percurso do drone, ajustando ângulo da câmera, ajustando velocidade, ajustando tudo de forma mais personalizada possível, é o LIT, né, temos o aplicativo LIT e temos o LIT Hub, que é desktop. Então, baseado no LIT Hub, tendo todos esses parâmetros para um plano de voo, a gente desenvolveu o plugin, tá? O que é que o plugin carrega no QGIS? Ele carrega duas camadas, a camada do percurso, né, o Flight Lines, e a camada da tomada da fotografia, que é os Photo Points. Então, aqui é a carinha do plugin. Quando você instala, ele vai aparecer na caixa de ferramentas, muito parecido com os outros plugins, como o LFTools, GeoIncra. A gente trouxe aqui no Processing do QGIS, e aí nós temos aqui as 5 ferramentas, né? Nós temos 3 ferramentas para voo horizontal e 2 ferramentas para o voo vertical, circular e fachada. Mas para fazer esse plugin a gente teve que estudar bastante, né? Buscar lá a base da fotogrametria, aquelas formulazinhas ali, sobreposição, pesquisar em diversas fontes para poder chegar na construção, né, da sobreposição, a distância entre as linhas de voo, a distância frontal entre as fotografias, tá? Então a gente teve um estudo bem legal para poder chegar nesse resultado. Essas fórmulas aqui a gente já disponibilizou em Python, né? Tem no nosso blog, o link está aqui embaixo. Vocês podem ver como foi feito em Python e o código também está todo aberto, tá? Então é a base aí da fotogrametria, da matemática, para poder chegar no Python, tá? Então a gente precisou do Python e depois trouxe para o QGIS através do PyQGIS. Bom, para poder trazer as camadas, simbologia, tudo de forma automática. Então, é a base, Python e QGIS. Também tivemos que fazer uma grande pesquisa dos parâmetros dos sensores, né, diversos tipos de drone. Então, não foi muito fácil, né, encontrar tudo isso. A DJI não deixa tão fácil para a gente conseguir, e os outros modelos, mas a gente conseguiu vários drones, tá? Então, basicamente é o tamanho do sensor, o tamanho real do sensor e a distância focal, tá? Distância focal. Então a gente tem esses parâmetros também estão disponíveis nesse link aqui de baixo, tá? E, como eu falei, né, nossa base para levar esse plano de voo feito no QGIS para poder ser executado em campo é o aplicativo LIT, tá? Esse aplicativo ele é pago, mas é um preço irrisório. Você só paga uma vez e você usa o resto da vida. Eu paguei já faz muito tempo, já troquei de celular e continuo com o mesmo aplicativo, tá? Bom demais. Realmente você consegue personalizar tudo. E quais são os drones, né? Isso aqui é uma pergunta que provavelmente alguém iria me fazer, já estou respondendo aqui nesse slide. Quais são os drones que eu posso, já para facilitar? Todos esses aqui, tá? Então, o LIT ele tem 2 aplicativos. Tem um aplicativo oficial, que é o LIT mesmo, e temos o LIT Pilot, que é a versão beta, tá? Então, para esses drones aqui, vai ser o LIT oficial. Para a versão beta, por exemplo, eu tenho um Mini 3, então eu uso o beta. E eu também tenho o R2, Mavic R2. Aí eu tenho os dois
instalado, né? Mas eu só paguei uma vez, tá? Então, todos esses drones aqui vão funcionar tranquilamente, tá? Tem outros drones com tela integrada, como eu tinha comentado no início, que foi a necessidade de a gente trazer mais uma ferramenta, são esses aqui de baixo, né? Que usam o recurso do waypoints, tá? Então você vai fazer o plano de voo do mesmo jeito, vai utilizar a metodologia que a gente mostra lá dentro do curso de plano de voo e vai carregar, espetando lá no seu controle USB, substituindo o arquivo PMZ. Basicamente é isso, tá? E aí, outros drones que estão fora dessa lista. Aí minha sugestão, dá uma lida nesse artigo, tá? Para quem trabalha com topografia e mapeamento, nunca é bom comprar lançamento, que demora para sair SDK, tem toda a historinha, tá? Que eu vou resumidamente deixar aqui esse link para depois vocês lerem, tá? Se for comprar drone para topografia, veja primeiro essa relação, bom? Tipos de plano de voo. Pronto, o plugin, como eu comentei, faz o voo horizontal, ele pode ser acompanhando ou não o relevo, é interessante, principalmente região de Minas, né? Região que tem muito morro, né? Encostas, então tem que acompanhar o relevo. Pode ser usando os parâmetros do sensor, distância focal, o tamanho do sensor, em X e Y. Ou você pode colocar, não, quero que as linhas tenham tantos metros, e eu que tire fotos de tantas, manualmente. Você pode colocar também os valores, não sei os parâmetros, não quero calcular, pode inserir também, tá? E ele pode usar um MDE personalizado, tá? Você pode carregar um MDS, por exemplo, você processou, eu quero usar um MDS, não quero usar um SRTM, você pode usar SRTM. Você pode baixar do Copernicus, do Open Topography, que é outro plugin muito bacana. Você pode baixar qualquer MDE. A ferramenta permite acompanhar o relevo que você está inserindo nela, tá? Então isso é uma grande vantagem, que até então os aplicativos que a gente tinha era pago para poder acompanhar o relevo. E o voo vertical, ele tem aqui a fachada, né? Por exemplo, aqui uma igreja, e o orbital, que ele vai fazendo o voo no entorno. Você vai definir um círculo, ele vai até a altura que você definiu, a altura máxima. Ele vai fazendo esse voo orbital e tirando várias fotografias na quantidade de pontos que também você vai definir na ferramenta. Tá? Então, é interessantíssimo. Eu estava com medo de fazer esse voo, não vou mentir, mas tomei coragem. Esse final de semana eu realizei e vou mostrar para vocês o resultado. Tá? O passo a passo. Esse aqui é o voo que usa os parâmetros da câmera do drone, certo? E no passo a passo, vocês vão ver que a lógica é simples. A gente começa no QGIS. Tudo começa no QGIS e termina no QGIS. Nos meus cursos é desse jeito. A gente vai lá, faz o planejamento, pode processar em outro software, mas no final você vai avaliar a qualidade no QGIS, né? Carregando todos os dados, levando para um banco de dados. Tá? Então, no QGIS a gente desenha o polígono da área de mapeamento, desenha uma linha que vai dar a direção inicial para onde o drone vai, principalmente o azimuth, né? Aquela orientação que em alguns a gente coloca o ângulo, você desenha a linha, fica mais fácil, você nem saber o ângulo. Fez esses dois desenhos lá no QGIS, a gente vai usar o plugin de plano de voo, tá? Aí seleciona as duas camadas, como está aqui em cima, área e direção, define a altura de voo, definida a altura de voo, e os outros parâmetros, né? Sobreposição, a distância focal, tudo aquilo que eu mostrei antes, ele vai gerar um arquivo CSV com todo o planejamento, que você vai lá no desktop, até dá para fazer diretamente pelo celular, mas eu sugiro fazer no desktop, fazer todo, tem que fazer com calma, tá? Importar os arquivos CSV do plano de voo e fazer os ajustes finais lá no LeetHub. Praticamente apertar dois botões só, tá? Depois disso, ele já sobe automaticamente para a nuvem e você vai no seu aplicativo do celular e vai carregar e só dá o play. Basicamente, resumindo, não tem mistério. Isso aqui é uma sequência, é o passo a passo, é a receita do bolo. E aqui minha área de estudo, lá do meu doutorado, não sei se alguém conhece, quem é de Pernambuco. Ó, tem um pernambucano ali, já deve conhecer, né? Lá na região do Recife, lá tem muitas encostas, característica não só do Recife, né? Rio de Janeiro, vários locais que Petrópolis, né? Estão suscetíveis a enxurradas. Opa. E o que acontece?
precisam ser mapeadas. E muitas vezes o acesso é difícil. A gente pode ver várias áreas aqui, né, que sofrem com as enxurradas. Tá? Então, está aqui minha área de estudo, é chamada do Córrego da Telha, é a área de pesquisa lá do doutorado. Aqui ilustra bem aqui a variação altimétrica do ponto mais baixo, uma região pequena. Ponto mais baixo, ponto mais alto são 70 metros. Então, a declividade é altíssima. Tá? E extremamente útil para a defesa civil, né, para vários órgãos que trabalham e pesquisam junto com a gente lá na UFPE. E aqui é o resultado do voo horizontal. Tá? Eu utilizei um drone com a correção do PPK. Não precisa, pode ser qualquer drone, esse plano de voo vai funcionar. Mas eu fiz a correção, tem uns pontos cinzas que foram corrigidos. Então essa aqui é a trajetória corrigida do pós-processamento. Tá? Nós temos as linhas de voo, e embaixo eu tenho a nuvem de pontos. Detalhe, essa animação feita no QGIS. A gente carrega a nuvem de pontos, carrega as fotos com o Geotag, que é outra ferramenta que tem no QGIS, e a gente consegue avaliar a qualidade da execução do voo. Tá? Então a gente consegue visualizar todas as fotos de forma georreferenciada e em 3 dimensões. Bacana? Então, isso aqui vocês podem fazer no QGIS. Aqui é a qualidade posicional, né? Como cartógrafo, trabalha com agrimensura, a gente se preocupa com a qualidade posicional. E esse voo aqui, que foi com o PPK, a gente conseguiu um resultado absurdo, sem precisar subir o morro para colocar pontos de controle. A gente não colocou e chegou no resultado com uma qualidade extremamente boa. Detalhe, com um drone que é um drone Mini 3, DJI Mini 3. Tá? Então, muitas vezes, não, precisa de um drone de ponta? Não. Com o Mini 3 você consegue. E é um resultado bem bacana. Recomendo o T2R, tá? Para poder trabalhar com PPK. E, não sei se vocês escutam, estou escutando aqui não, né? Beleza. Mas isso aqui foi justamente executando um voo de fachada. É outro resultado. Aqui outra animação feita no QGIS. Isso aqui foi o planejado, né? Cada uma das fotinhos. E o resultado é a nuvem de pontos que está por trás. Tá? Temos aqui a linha de voo. Essa nuvem de pontos que foi gerada com outro software livre, que é o WebODM, né? O Open Drone Map. Então, ficou perfeito o resultado da fachada. Tá? Altamente recomendado, e o drone é esse aqui. Beleza? Aí, se vocês quiserem mais detalhes, tem lá no meu Instagram explicando os detalhes desse drone. Bem, mas a realidade é outra, né? O Mini 3 tem aquela instabilidade, né? Não um drone de ponta, mas ele conseguiu o resultado. Tá? Isso aqui eu carreguei as fotos. Tem 2 fotos juntas, isso aí foi erro meu na hora de colocar o parâmetro. Mas excesso nunca é problema, o problema é faltar. Então foi até melhor. Tá? Aqui é o resultado no WebODM, né? A gente tem já a visualização 3D. Vem a parte que a gente recorta depois. Esse recorte a gente faz no Cloud Compare. A gente pega a malha 3D e faz a segmentação e deixa somente a fachada para obter o 2D da fachada e ter essa fachada ortogonal, como fosse ortomosaico, só que da fachada, e com as medidas, tá bom? Alguém está vendo alguma coisa estranha aí? Essa é a validação do voo circular orbital. Tá aqui, ó. Não muriçoca, não. Isso aqui é um drone, tá? Um mosquito. É o nordestino de muriçoca. Então tem um drone ali. Alguém sabe onde é que foi isso aqui? Aí eu vou agradecer ali o famoso velho da van, né? Luciano Hang. Eu tava com receio de fazer esse voo, tá? Mas aí já estou finalizando. O que aconteceu? Encontrei essa estátua lá em João Pessoa e não tinha nenhum fio, nenhum obstáculo próximo. Vai ser aqui. E aí fica aí os créditos, o agradecimento ao dono da loja, tá? Aqui tem a execução do voo circular, tá? Aqui, olha. São vários pontos em cima do outro, né? 300 pontos. E ele foi fazendo o percurso. E aí, basicamente, o drone vai fazendo o circuito. E depois eu vou postar esse vídeo com mais calma para vocês acompanharem, tá bom? Mas ele vai circulando. E o meu medo era o drone bater, né? Porque um drone, por mais barato que seja, mas, né, saindo do bolso, e ainda mais com o implemento do PPK, né, tem um custo. E eu testando, né, validando o plugin para ver se realmente funciona. Eu vou
Isso aqui eu vou depois gravar com mais calma para vocês acompanharem e vou colocar lá no canal do YouTube, tá? Eu vou contar todas as historinhas, as emoções que eu tive, porque voar drone, né? Tem uns riscos que principalmente quando você está validando. Então os cuidados que são necessários, tá? Isso aqui é gravando a tela do smartphone e aqui o plano de voo sendo executado, tá? Bom, tem os detalhes, os cuidados. O Google, a gente não pode confiar no Google. Ali à esquerda a gente tem o Google. Ele usa a imagem que tem perspectiva, não é ortogonal. E se você se confiar no Google, você vai bater seu drone, tá? Então tive que fazer um voo antes para ter a posição da estátua com acurácia, para poder fazer o círculo em torno dela, senão não ia dar certo, ia dar ruim, tá? Então esse cuidado depois eu vou explicar com mais calma. Tá? A gente precisa do MDS, precisa de um voo antes, uma preparação, GNSS, algumas tecnologias para poder chegar nesse resultado, essa qualidade e você ter confiança na técnica, que é o mais importante.